Olá a todos! Hoje eu vou dar continuidade sobre a questão de Saturno nas casas, baseado neste livro, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, de Luiz Carlos Teixeiras de Freitas, que deixou essa obra maravilhosa da editora Pensamento, ele que é astrólogo e psicoterapeuta. Então eu vou passar o conteúdo de Saturno nas casas. Aliás, eu já comecei esse trabalho. Hoje é Saturno na 6, eu já fiz de Saturno de 1 a 5, hoje é Saturno na 6 e vamos aí até a casa 12. Esse capítulo que fala de Saturno nas casas, que não é todo o livro, é apenas o capítulo do livro, eu vou ler as passagens, algumas passagens do Luiz Carlos, e vou dar a minha interpretação a respeito dessas passagens, ou seja, a minha interpretação não, a minha contribuição, né, porque a obra é dele. Então eu vou ler as passagens principais de Saturno na casa 6 hoje e vou dar a minha interpretação ou contribuição desse capítulo. Então, se você tem Saturno na casa 6, esse vídeo é para você. Vamos lá. Lembrando que o planeta Saturno, ele é um planeta que onde ele está, na casa onde ele está, ele restringe o desenvolvimento. Por quê? Porque nós sentimos que temos ali uma questão específica para realizar, que temos uma certa dificuldade ou um certo medo das características do planeta na casa onde ele está. Isso é para qualquer pessoa, em qualquer casa que Saturno esteja. A casa 6 é uma casa tradicionalmente associada à saúde, às dietas, à pureza. Tanto a pureza do corpo físico, como a pureza do corpo mental, do corpo astral, da contraparte espiritual. É uma necessidade de viver com mais pureza de comportamento, de ações. A casa 6, ela está relacionada a uma ordenação da vida, ela está relacionada ao trabalho, à prestação de serviço ao outro. É uma casa de prestação de serviço, diferente da casa 10, que é uma casa de vocação. Então, a prestação de serviço, como que eu vou prestar o melhor serviço para as outras pessoas? Esse é um conteúdo muito importante da casa 6. E para poder se doar ao outro, eu preciso estar bem, ou seja, eu preciso estar, entre aspas, puro de coração, puro de intenção. Então, essa característica a respeito da casa 6, ele vai ser bastante insistente aqui na questão da pureza do virgem, né? Por que eu estou falando de virgem? Porque virgem é o regente natural da casa 6. Então, o signo de virgem tem uma relação direta com a casa 6, da qual ele rege. Então, hoje o vídeo é sobre Saturno na casa 6. Então, vamos lá. A casa 6, enquanto prestação de serviço, então tem a ver com o trabalho também. Tem a ver com empregadores, empregados e essas relações de trabalho que estabelecemos no nosso dia a dia. Então, na página 198, ele diz assim: o tema do capítulo é Saturno na 6, para não se desintegrar a ordenação compulsiva. Ele diz assim: é no sentido mais amplo do termo virgem que encontramos o real significado do signo associado à casa 6. Trata-se, acima de tudo, de pertencer-se integralmente para poder se oferecer a outrem. Como isso não pode se dar enquanto não houver a ordenação e a integração dos vários componentes internos e conflitantes da psique, é desse tipo de trabalho que esta casa nos fala. Ao mesmo tempo, enquanto esse autopertencimento não ocorrer, o corpo paga o preço dessa não síntese, somatizando suas tensões e, na prática, promovendo, mesmo que a revelia da pessoa, a união da mente com o corpo, através de doenças psicossomáticas. Por essa razão, a casa 6 é tradicionalmente associada à saúde. O que é muito interessante é que aqui ele fala de uma integração, né? Fala de um autopertencimento. Ou seja, enquanto você não está bem com você mesmo, quando você não sente que você se pertence, ou seja, que você pertence a você mesmo, que você não se conhece, enquanto você não promove uma certa pureza
interior para se doar, para pertencer a outrem, ou seja, para pertencer a um serviço no qual você se presta à sociedade ou se presta ao mundo. Enquanto você não se sentir puro ou não tiver convicção daquilo que você veio a fazer, enquanto você não se purifica, você acaba contraindo máculas para o seu corpo físico, que vem através de doenças psicossomáticas. Se a casa 6 está relacionada à saúde, essa pureza que é preciso empreender, ela tem muito mais a ver com uma pureza interna, com uma sensação de estar em ordem, de que tudo está funcionando em ordem, tanto no corpo físico, como nos pensamentos, na contraparte do pensamento, da intenção e do comportamento. Então é uma pureza no sentido geral. Então, enquanto você não se sente apto a pertencer a outrem, ou seja, a doar-se para o social, a doar-se para a comunidade, a prestação do serviço, você acaba por contrair aquilo que ele chama de doenças psicossomáticas, ou seja, o corpo paga o preço, ainda que a revelia do sujeito, ou seja, ainda que você não queira. Então, isso tem a ver com estados psicológicos. Então, é uma questão de ordenação, porque as pessoas tendem a associar ao signo de Virgem, que é o regente natural da casa 6, a questão de que o Virgem é muito certinho, de que o Virgem é muito, gosta de fazer as coisas com muito critério, é muito minucioso. Isso tem a ver com uma certa desordem interna. Quando o ser ele não está ordenado internamente, ele não sabe o papel dele em termos da prestação de serviço para o mundo, o seu lugar no mundo, em termos de contribuição, ele tende a querer ordenar aí o seu meio interno e até mesmo as coisas em que estão à sua volta. Por isso que muitas vezes o signo de Virgem, ele é tido como signo de pessoas ordenadas, signo de pessoas meticulosas, pessoas que são muito voltadas para as pequenas coisas. É porque eles têm uma sensação de que a vida precisa estar em ordem para que, estando em ordem também internamente, esse serviço possa ser prestado da melhor maneira. E é muito importante para os virginianos prestar um bom serviço. Então vamos continuar aqui, agora na página 199, no qual ele diz: análogo à afirmada pela visão hindu dos chakras, ou centros etéreos de energia, e dos meridianos de acupuntura e do Doin e Shiatsu chineses. Tais sistemas de conhecimento e interferência direta no equilíbrio psicossomático individual para a correção de distúrbios e disfunções se baseiam na noção da existência de uma rede energética sutil percorrendo todo o organismo vivo e de sua função na manutenção do equilíbrio do organismo. Quando essa rede e suas funções energéticas se alteram, quer por fatores externos, quer por fatores internos, quer ainda por alterações no clima emocional vivido pelo indivíduo, órgãos e funções se comprometem em alguma medida e as doenças sobrevêm. Claro, todos nós temos centros de energia que são conhecidos como chakras, são os centros de força, temos os 7 principais e os outros menores. Então tem a ver com o equilíbrio energético. Então veja, é um equilíbrio energético que pode ser alterado por questões emocionais, por doenças físicas, por fatores externos, fatores ambientais. Então, isso ocorre para todas as pessoas, Todas as pessoas, o Saturno nas mais diversas casas, não importa em que casa, nós temos centros de energia. Isso é comum ao ser humano, mas as pessoas com casa 6, elas têm aí uma sensibilidade maior à questão psicossomática, ou seja, quando os centros de energia estão alterados e isso vir a gerar problemas no corpo físico, porque há uma sensibilidade maior das questões da contraparte física nas pessoas com Saturno na casa 6. Então, continuando aqui ainda na página 199, arriscando a afirmação, como lembra Liz Greene é a autora do Astro.com, um excelente site, uma grande astróloga e psicóloga também. Talvez tenhamos de esperar pela descoberta de outro planeta que substitua Mercúrio na regência de Virgem e da casa 6, ao mesmo tempo em que simbolize melhor essa íntima relação e ligação mente-corpo,
e indivíduo, ecossistema, para que possamos entender melhor essa ligação sutil, mas nem por isso menos real. Olha só que interessante, Liz Greene fala do mesmo posicionamento que eu também tenho, né? Mercúrio, ele é tradicionalmente associado como regente de Virgem. Por quê? Porque ainda não descobriram o regente de Virgem. Então, Mercúrio, que é regente de Gêmeos, ele tem sido associado como regente de Virgem. Mas ele não é regente de Virgem. Tanto é que, como Liz Greene fala, ainda é preciso descobrir o planeta regente de Virgem para melhor entender essa relação do signo de Virgem com a contraparte mente-corpo ou ecossistema-indivíduo. Então, Mercúrio não explica de forma adequada o suficiente o signo de Virgem, ou a problemática de Virgem. Então, ela compartilha dessa mesma posição. É claro que se você procurar os livros de Liz Greene, ela vai colocar Mercúrio como regente de Virgem, mas ela sabe, assim como muitos astrólogos, sabem que Mercúrio não é regente de Virgem. Ele tem uma familiaridade, por isso foi incorporado ao signo de Virgem, até que o regente de Virgem seja de fato descoberto. Ainda não temos esse regente, a astrologia ainda tem essa lacuna. Ainda não descobrimos, os astrônomos ainda não descobriram um planeta para que os astrólogos tenham indícios suficientes de que tem uma certa familiaridade com o signo de Virgem. O mesmo se dá com o Touro. Então vamos lá. Continuando ainda na página 199, de qualquer maneira, Saturno na 6 parece oferecer a oportunidade da pessoa integrar deliberada e conscientemente corpo e mente, descobrindo assim a real utilidade do trabalho e não através de doenças crônicas ou da crença em sua existência, no caso do hipocondríaco, e da sensação interna de ameaça, de caos, além da frustração profissional constante. Para que, por fim, a pessoa tenha por recompensa a descoberta da própria identidade, o recobro da saúde e a compreensão do corpo ou do trabalho como instrumentos eficazes para a integração interna a si mesma e para a integração externa a um todo maior. Então é muito comum no signo de Virgem as doenças psicossomáticas, assim como a hipocondria, uma sensação de caos no corpo físico, uma sensação de que eu estou doente, e mesmo que os exames não mostrem, a pessoa não está doente, mas a pessoa ela sente que está doente, a pessoa sente como se tivesse alguma coisa faltando, é como aquela pureza que nunca chega, aquela sensação, não, eu preciso me purificar, eu preciso me preparar mais. Saturno, ele cobra muito de si mesmo, né, da pessoa, né? Então a pessoa cobra muito de si mesma, é onde ela tem Saturno, então a pessoa sente que precisa prestar o melhor serviço, a pessoa sente que não pode errar no trabalho, ou então a pessoa sente, não, eu só vou começar a trabalhar na minha área quando eu me sentir apto o suficiente, bom o suficiente, e para muitas pessoas esse suficiente nunca chega, né? Porque a pessoa fica querendo um ideal que é difícil de preencher, é praticamente impossível. A pessoa ser perfeita, ninguém é perfeito, né? As pessoas não são perfeitas. Então há uma sensação de que uma perfeição precisa existir para que eu possa prestar um serviço. Então a pessoa estuda, a pessoa se forma, a pessoa se especializa, a pessoa tem todo o conhecimento, mas ela não entende que a vida prática, muitas vezes, ela é uma fonte de conhecimento. Você precisa fazer para aprender a fazer bem. Mas a pessoa que tem Saturno na 6, ela pode ter uma certa dificuldade de entender as coisas nesse nível. Ela precisa estar sempre muito bem preparada para fazer alguma coisa. Ela sente que precisa estar muito bem preparada para fazer alguma coisa. E esse muito bem preparada parece nunca chegar, né? Então tem essa questão. E a pessoa pensa, não, eu não estou bem, não, eu preciso estar com a saúde perfeita para poder trabalhar, para poder fazer isso ou aquilo. Então fica complicado porque há uma necessidade interna de servir. Não é uma desculpa, veja, a gente não está falando de desculpa para não trabalhar ou não servir, não é isso. É uma sensação de que o ideal precisa estar presente em todos os níveis para que se possa prestar um bom serviço. É uma reserva, um temor, como eu disse, né? Saturno, ele gera um temor, ele gera uma apreensão em qualquer caso onde ele esteja. E na casa 6 isso pode acontecer com a pessoa achar que precisa fazer as coisas de uma maneira perfeita. Então vamos lá, continuando.
Nos casos mais comuns, Saturno na 6 refere-se a um estado constante de doença, mal-estar ou frustração pessoal e de limitação nas condições de trabalho. Ao mesmo tempo, há uma verdadeira compulsão em organizar, quase ritualisticamente, o mundo exterior, como consequência da sensação de profunda desorganização interior. Porque é extremamente comum nesses casos a estruturação de uma pesada rotina de vida na primeira infância, sem a explicação para a criança de um significado fundamental para essa rotina e sem a oferta da possibilidade de estruturação interna. Futuramente, o caos ameaça todo o tempo infiltrar-se no sistema interno da pessoa, sensação que provoca a compulsiva necessidade de organizar projetivamente um mundo exterior para se proteger de desordens ou eventos imprevistos ameaçadores do precário equilíbrio interior. Então veja, muitas vezes a criança ela foi levada a ter uma ordem ou a ter uma disciplina, né? Pais muito rígidos, familiares muito rígidos, que, não, você não bota a mão ali porque ali você pode ficar doente, não anda descalço porque você pode ficar doente. Então a pessoa ela fica com uma sensação de que o mundo ele é ameaçador, de que a doença ela está à espreita. Então é uma sensação constante de que pode ser invadido por alguma doença, de que pode se perder a pureza, de que pode perder a harmonia, a saúde. Uma sensação de que as coisas não vão bem, então a pessoa sente qualquer coisa, já acha que está muito doente, já acha que tem uma dor de barriga, já acha que está com um câncer ou com uma doença mais grave, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade em diferenciar os sintomas físicos, porque aqui fala de um caos interior, né? Aqui fala de uma infância no qual as coisas eram tão ordenadas, mas não se explicava por que tinha que ter ordem naquilo. Então, muitas vezes, as pessoas que têm Saturno na casa 6 foram criadas em ambientes muito rígidos, onde as pessoas tinham muita preocupação com limpeza, com organização, com asseio. Era uma coisa desmedida nesse sentido, né? Porque a limpeza, o asseio é necessário a qualquer pessoa, mas uma sensação de que as coisas têm que estar muito certinhas, muito em ordem, e isso foi passado para a criança, mas não foi explicado por quê. E a criança ela cresce com essa sensação de que essa questão interna ela pode entrar em desequilíbrio a qualquer momento se ela não tomar esse cuidado. Então a pessoa fica muito meticulosa, fica muito criteriosa no seu dia a dia, porque qualquer coisa, qualquer instabilidade no dia pode gerar aí uma certa desorganização interna no indivíduo e ele vira a sofrer com isso. Aqui fala também de uma questão relacionada a problemas de trabalho, né? Ele vai evoluir essa ideia aqui, porque como Saturno ele rege o trabalho, e Saturno é planeta kármico, e representa a nossa sombra, ou seja, aquelas características que nós relutamos em deixar passar, né? A nossa sombra. E ele fala assim da parte do trabalho e das dificuldades que nós encontramos no trabalho, ao longo da vida com Saturno na casa 6. Continuando então agora na página 200. Por outro lado, Saturno na 6 costuma indicar um excesso de amor entre aspas, ao trabalho, à rotina e à ordem, fazendo com que qualquer acontecimento que possa atrapalhar essas categorias, amor, trabalho e rotina, ordem, seja visto como profunda ameaça à sobrevivência interna do indivíduo. Daí o aspecto compulsivo do trabalho, mal pago, rotineiro e sobrecarregado, tantas vezes encontrado nas pessoas com Saturno na casa 6. É dessa visão em relação ao trabalho que muitas pessoas acabam se submetendo a trabalhos pouco remunerados, trabalhos rotineiros, trabalhos em que a pessoa não se sente valorizada por aquilo que ela faz. Por conta desse amor à rotina e à ordem. Então, é melhor continuar aqui do que arriscar um outro trabalho. É melhor continuar aqui, no qual eu já domino, eu já estou adaptado,
do que me arriscar em uma outra função, em outro trabalho, no qual eu não posso ter um controle sobre aquilo, sobre a rotina daquilo. Então, veja, estamos falando de um signo de terra, ou seja, estou falando de uma casa de terra no qual é regida por um signo de terra. Então, a mudança é muito problemática para tanto os signos de terra como as casas associadas a esses signos, né? No caso, a 2, a 6 e a 10. Vamos lá. Impelido para o trabalho exterior, dado que não vê significado real no trabalho interior, o indivíduo geralmente possui uma concepção da vida profissional que envolve um emprego onde ele realiza tarefas subalternas para os outros, mesmo se for ele o próprio patrão, o que raramente acontece. Trabalhará para seus subordinados, sente-se preso às circunstâncias e à rotina, vê no trabalho um símbolo de descontentamento e ressentimento, e mesmo admitindo que é capaz de fazer coisas melhores, não faz por alterar o quadro e permanecer aonde está. Então veja, ainda que a pessoa seja empregador, a pessoa sente que precisa servir aos seus empregados. Não tem nada de errado com isso, veja. Mas o que há de errado aqui é a sensação interna de que o trabalho ele tem que ser levado dessa forma, como uma obrigação, como algo em que a pessoa leva como um fardo, como uma dificuldade, né? É o que ele fala aqui. Mesmo onde ele realiza tarefas subalternas para o outro, mesmo se for ele o próprio patrão, o que raramente acontece, trabalhará para seus subordinados. Sente-se preso às circunstâncias e à rotina, vê no trabalho um símbolo de descontentamento e ressentimento. Então, esse descontentamento e ressentimento vem da ideia de que aquilo tem que se manter como que um relógio, né? Ou se ousa pouco, eu estou acostumado com aquilo ali, então eu vou seguir aquilo daquela forma. Tanto para empregados como para patrões. Então, é mudar o mínimo possível para não se sentir em desordem interna. O ter que adaptar-se ao novo gera uma desordem interna para as pessoas que têm Saturno na casa 6. Vamos lá. Ainda na página 200, ele poderá reclamar sempre do seu trabalho, e muito, no qual ganha pouco e trabalha demais, sem encontrar algum significado pessoal. Mas nada fará objetivamente por alterar suas condições reais, pois o confronto com circunstâncias novas que escapam à sua rotina e o ameaçam de uma ainda maior desestruturação externa é excessivamente temido. Ele até prefere permanecer onde está, pois as condições são seguras e familiares, chegando a projetar externamente pesadas dúvidas sobre suas próprias capacidades, mesmo que evidentes e reais, para garantir que nada ou ninguém o ajude a melhorar suas condições profissionais. Quase como se tivesse, a nível profissional, um sabotador de plantão, sempre a postos para frustrar qualquer ganho efetivo de qualidade profissional e pessoal. Ou seja, como ele não tem interesse em se autoavaliar e voltar-se para dentro, os signos de terra, eles têm uma dificuldade maior nisso, né? Em voltar-se para dentro e ver as razões pelo qual pensam, sentem ou agem de determinada forma, eles se prendem a serviços rotineiros, desgastantes, numa condição muitas vezes de subserviência. Então ele pensa assim, não, eu não vou pedir aumento porque eu posso perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu vou perder a estabilidade na minha vida. É melhor o pouco do que o nada, né? É melhor ter um pássaro na mão do que dois voando, como diz, né? Então eu não vou pedir aumento, eu não vou reclamar, eu não vou me queixar de nada. Eu posso não estar contente, mas eu também não vou reclamar. E aquela sensação de que quando isso se torna tão rotineiro, tão pesado, e em determinados períodos que a gente chama de trânsitos, sobre esse Saturno ou sobre a casa 6 do indivíduo, a pessoa sente, nossa, eu não estou aguentando isso aqui, esse trabalho eu não estou aguentando isso aqui. Aí a pessoa, ela começa a duvidar das suas próprias capacidades, mas isso não tem nada a ver com as suas próprias capacidades. Saturno na 6 não dá incapacidade para ninguém, não é isso. Mas a pessoa chega a duvidar,
Porque ela pensa assim, caramba, eu não consigo mudar, eu tô nesse emprego, essa situação tá cada vez pior, todo mundo cresce e eu fico para trás, as pessoas não estão dando o valor que eu mereço. Tem muito isso de Virgem, né? Da casa 6, de Virgem, Saturno na casa 6. Eu dou o meu sangue por essa empresa, as pessoas não valorizam. Então, o signo de Virgem que está associado à casa 6 tem muito isso. A pessoa se esforça, mas considera que os outros não estão fazendo o mesmo esforço. E muito provavelmente não estão mesmo. Porque os virginianos ou as pessoas de casa 6, de Saturno na 6, vestem a camisa do trabalho. Elas se esforçam realmente. Elas dão o sangue ali pelaquela profissão. Continuando na página 200. Por não dar atenção à necessidade de desenvolver alguma habilidade, já que o treinamento exterior exige um propósito interior, e ele não se sente à vontade tentando contatar-se com seu próprio interior e seus propósitos, o que exigiria trabalho de integração, permanece profissionalmente estagnado. Ou seja, para eu mudar, para eu fazer alguma coisa nova, eu tenho que pensar que se eu fizer uma coisa nova é para melhorar de emprego, é para melhorar de trabalho. Digamos que é aqui o que ele chama de autossabotador, né? Ele fala assim, é um autossabotador profissional, né? Que faz com que a pessoa se mantenha naquela posição. Eu tô aqui, eu faço bem aquilo que eu faço, mas se eu me especializar, meu salário não vai mudar. É assim que a pessoa pensa, meu salário não vai mudar. E se eu me especializar, eu vou ter que procurar um outro setor, ou eu vou ter que pedir uma promoção e será que eu não posso perder o meu emprego? Aí a pessoa fica naquele ciclo vicioso e acaba não fazendo. Eu não estou dizendo que isso acontece com 100% das pessoas que têm Saturno na casa 6. Imagino que ele também não esteja dizendo isso, o Luiz Carlos. Isso é uma tendência que a pessoa tem de permanecer no mesmo lugar. Eu conquistei esse espaço, então já está muito bom. Mas isso não significa que a pessoa não vá se aprimorar ou não vá buscar o seu crescimento profissional com Saturno na 6. Saturno também é planeta de ambição. Isso vai depender muito de como esse Saturno está aí no mapa de nascimento, as linhas que ele faz. Mas, geralmente, Saturno na casa 6, por ter medo de perder o que é conhecido, não se arrisca no desconhecido. Ou seja, ou então se especializa e depois fica ressentido porque ninguém valorizou. A pessoa se especializa, aí ninguém valoriza porque você não se inscreve numa melhor posição, você não deixa o seu currículo em outro lugar, porque você tem uma nova especialização. Aí você pensa, não, mas eu tenho essa especialização, mas se eu deixar o meu currículo em outro lugar, eu vou mudar de emprego, aí é um lugar que eu não conheço, será que vale a pena arriscar? Aí fica nessa de que a vida parece que fica patinando, tá? Mas isso é claro, gente, isso vai depender muito também de trânsito, tem trânsitos que fortalecem, né, períodos que fortalecem a pessoa, ela ficar menos rígida ali, certo? Então, vamos lá. Parece humilde, mas na verdade é subserviente, buscando relações do tipo suzerânea, vassalagem, nas quais é sempre o vassalo. Assim, embora possua, em geral, uma capacidade organizacional e administrativa real, ou seja, a pessoa tem capacidades organizacionais e administrativas, pessoas de casa 6 têm, eles têm esse dom, esse talento, tá? Além de uma vocação efetiva para atividades ligadas às áreas da cura, que é uma casa relacionada à saúde, não aprimora essas habilidades por não ver sentido nelas. O máximo que consegue fazer é gostar do pouco que pensa poder fazer, não investindo no desenvolvimento de novas possibilidades profissionais mais recompensadoras. Então, pelo medo de perder o que se tem, característica dos signos de terra, então eu vou ficar por aqui mesmo. E aqui fala que as pessoas de casa 6, elas têm uma grande capacidade organizacional. Elas têm ali talentos organizacionais muito fortes, administrativos muito fortes e que também talentos de cura. Elas podem sim atuar na área da cura, porque a casa 6 tem uma relação direta com a cura. Mas a pessoa não vê muito sentido nisso, a pessoa vê sentido mais na organização do seu meio externo. Então ela fica ali naquele círculo vicioso ali. Agora na página 201, a facilidade que tem de compreender o sutil significado das leis mentais e a atração inconsciente que sente
pelas leis da saúde, muitas vezes encaminham o indivíduo para a propensão em desenvolver hipocondria, quer como forma de chamar a atenção e conseguir afeto ou aceitação, quer como forma de dominar o lar ou o meio ambiente através da doença. Às vezes, temos o hipocondríaco disfarçado, entre aspas, socialmente aceito e reforçado, excessiva e constantemente preocupado com as medidas necessárias para se manter saudável, regime, ginásticas, complementos dietéticos, vitaminas. Então é aquela pessoa que pode acontecer, né? Não é que tenham pessoas assim em Saturno na casa 6 como regra geral. A pessoa assim, ela tem, digamos, uma doença controlada, tem uma pressão alta, por exemplo. Aí a pessoa, ela toma remédio, a pressão está controlada, mas ela fica pensando assim, eu não posso me aborrecer aqui nesse trabalho porque eu tenho pressão alta. Eu não vou trabalhar hoje porque eu não estou me sentindo muito bem. A pressão está normal, eu não estou me sentindo muito bem, e se eu não estou me sentindo muito bem, eu posso vir a ter algum problema. Não é que a pessoa é malandro, não é isso, a gente não está falando de malandragem. A gente está falando de uma preocupação real com a saúde. Né? Então, a pessoa fica meio que, ela cria um estigma para ela própria. Então, é aquilo que a gente chama de hipocondria, né? É quando a pessoa tem uma sensação de caos, de que aquilo que ela tem, ainda que não seja tão grave, a pessoa vê uma gravidade maior a ponto de controlar o seu dia a dia em função dessa doença. E doenças essas pessoas têm, e elas lidam com essas questões, elas enfrentam essas questões, elas não deixam de viver por causa disso. Então, no caso da hipocondria, a pessoa muitas vezes ela deixa de fazer certas coisas porque ela acredita que é uma pessoa frágil, que é uma pessoa que está numa condição inferior física. Por isso que se volta para regime, ginásticas, e aí tem aquele regime certinho, eu tenho que ir na academia certinho, porque eu tenho que manter o meu peso, eu tenho que comer as coisas na hora certa, começa a ter esses critérios maiores a respeito do seu dia a dia, porque a casa 6 é a casa que rege o nosso dia a dia, as nossas necessidades diárias de alimentação, de sono, de exercício. A gente tenta manter o dia a dia como que um relógio. A gente tem planejamentos para o dia. Tem gente que mal tem planejamentos para a vida. As pessoas de casa 6 têm planejamento para o dia. Contudo, qualquer que seja a manifestação de Saturno na casa 6, quer dizer, qualquer que seja, porque essas são as possíveis, né? Mas não todas ao mesmo tempo, algumas pessoas tendem mais a umas ou a outras. Sempre estará presente a necessidade de organização interna e da preparação da síntese. Se essas possibilidades pessoais forem evitadas, as doenças se produzirão e o meio ambiente terá de ser compulsivamente organizado, além do fato de o trabalho continuar a roubar, entre aspas, todo o seu propósito de vida, o verdadeiro propósito que se esconde por trás do real sentido de servir, que deve ser sempre muito mais um estado espontâneo de consciência do que um ato planejado pelo ego. Olha só que interessante. Esse serviço, essa necessidade de servir, ela deveria estar muito mais voltada para a questão do eu vou servir porque eu amo o trabalho, porque eu amo o próximo. Isso é uma atitude consciente, né? Do que propriamente por conta de que eu vou colocar no meu trabalho aquilo que eu não estou encarando em mim mesma, a minha necessidade de ordem interna. Então, eu tenho que organizar o meu trabalho, eu tenho que trabalhar compulsivamente para não ter tempo de estar comigo mesmo. Então, eu vou trabalhar para não pensar em mim mesma, eu vou trabalhar para não ficar tendo que lidar com as minhas desordens internas. Então, eu coloco no trabalho o foco do meu trabalho interno, eu coloco, que não é feito, eu coloco no meu trabalho. Ou seja, eu coloco nas minhas atividades exteriores, porque eu não vejo uma razão para trabalhar as minhas questões internas, se é que eu a identifico. Eu sinto uma pressão interna, e quanto maior a pressão interna, ou seja, quanto maior a desordem interna, mais compulsivo eu fico, com maior tendência à ordem eu fico. Ou seja, quanto mais desordenado eu sou internamente, mais eu quero organizar o mundo à minha volta, as coisas materiais à minha volta. Vamos lá. Esse tipo de trabalho, um real trabalho que busque servir ao outro,
é sempre resultante apenas da integração interior, pois assim que o corpo, a mente e os sentimentos de uma pessoa se equilibram, ela pode começar a perceber interiormente o propósito e a natureza de sua psique interior e trabalhar exteriormente de forma mais harmoniosa com o seu propósito interno, fazendo do trabalho a conquista e a afirmação da própria identidade. Então, quando a pessoa está bem internamente, ela começa a se afirmar no trabalho com o propósito da sua identidade, ou seja, ela começa a crescer e produzir e servir para o mundo, para o próximo de uma maneira adequada e orgulhar-se disso e de si mesma. Através da harmonização interior, conquistada através da organização ritual de sua personalidade, que é sempre um longo e profundo trabalho, ela então poderá perceber a sua verdadeira inclinação para descobrir que, como afirma um antigo preceito alquímico, entre aspas, nunca alguém fará por meio dos outros o que procura, a menos que primeiro seja feita uma única coisa de si mesmo. Olha que legal. Esse é um preceito alquímico antigo. Então agora vamos para nada, acabou o capítulo. Então é isso. O Luiz Carlos ele foi muito feliz aqui na visão dele a respeito da Saturno na casa 6, dessa preocupação que a pessoa tem em organizar o seu mundo externo por conta de uma falta de organização interna ou de uma não aceitação de uma investigação interna. Então a pessoa ela prefere projetar no mundo externo algo que lhe falta dentro. Ou então ela nem começa, digamos, ela nem começa, né? Quando a pessoa tem uma forte resistência acerca das suas habilidades, uma dúvida a respeito das suas próprias habilidades, ela nem começa esse trabalho exterior. Ela fica sentindo assim, eu não encontrei a minha vocação, né? Embora a casa 6 não seja uma casa de vocação, muitas vezes ela é confundida assim. Então a pessoa pensa, eu não encontrei a minha real habilidade, ou eu ainda não estou pronto. Então a pessoa sente que nunca está pronta para aquilo que é preciso ser feito. E sente uma pressão para fazer. Ela se sabota constantemente. E isso sobrecai sobre o corpo físico através de doenças psicossomáticas. Então é preciso entender que não existe uma incapacidade real. O que existe são condições de trabalho reais e que precisam ser analisadas e que a pessoa precisa também reconhecer que o ambiente ele pode ser favorável para que ela cresça. O ambiente pode ser muito bom, a pessoa pode abrir campo dentro do seu ambiente, lembrando que Saturno, a planeta do empreendimento, é o planeta de uma ambição social. Então, pega a parte de Saturno mais positiva, que é da ambição social, e pensa, não, eu vou me especializar sim, mas eu vou utilizar daquilo que eu já sei. E tenta ver os resultados, como que você consegue produzir bons resultados com Saturno que você tem, ou com o conhecimento que você tem. Você consegue produzir bons resultados com o conhecimento que você tem. Se apega a esses bons resultados e se aprimora. Né? Não se acomoda neles com medo de perder alguma coisa. Se aprimora, vai, faz uma especialização, busca fazer cada vez melhor. E eu sei que você faz um esforço para fazer cada vez melhor. E acredita nos resultados que você tem, ainda que você sinta que são poucos. Né? Você pega os resultados bons que você tem, e entenda que eles podem crescer cada vez mais e que para isso você precisa investir em você, investir no seu talento, que você certamente tem. Saturno, ele faz com que você chegue ao topo. Então, o planeta da ambição social numa casa de trabalho e de serviço ao próximo. Então, você pode sim, com certeza. Investigue-se mais, tenha mais contato com você mesmo, que você chega lá. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.